Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Bom, meu nome é Irmã Maria Virgem da Esperança. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história de vocação. Bom, de São João Paulo II, que a vocação é um dom e um mistério. É um dom por quê? Porque nós recebemos essa graça não tão grande de Deus, sem merecimento nenhum. E um mistério, porque implica a liberdade de Deus. Não é Deus que nos elege. Quem nos elege é a sua infinita liberdade, não? E um ato infinito de amor. Não? Que, bom, nessa vida não vamos nunca saber o porquê Deus nos escolheu. Bom, quando eu era mais nova, eu sempre participava das atividades que tinha na igreja, bom, desde pequena, né? Porque, na verdade, minha mãe vivia do lado da igreja de Santa Terezinha. Então, quando ela soube que estava grávida, a primeira coisa que ela fez foi me consagrar a Santa Terezinha. Então, bom, eu já cresci aí nesse ambiente, né, católico. E, bom, depois eu fui crescendo e com 7 anos eu ingressei para um colégio, que era um colégio de freira. Então eu me lembro, logo que eu ingressei, uma das vezes eu comentei que queria ser como as irmãs, né, devido à castidade, né? Mas depois, bom, fui crescendo e me esqueci e nem sequer cogitava como uma possibilidade mais ser religiosa. Para mim, nem era uma possibilidade mais, não, porque, bom, eu via e que todas as pessoas se casavam e tinham filhos e, bom, e para mim ia ser assim também. Não, fui tendo outras amizades e fui me afastando das coisas da igreja. Inclusive fui tendo vergonha, né? Eu tinha os meus amigos da igreja, participava ainda do grupo de jovens, porque minha mãe sempre foi muito firme comigo, de sempre ir à missa aos domingos, sempre participar do grupo, que eu sempre participei desde pequena, né? E, bom, e acabei que fui me esfriando, fui me afastando, né? Mas com a ocasião da JMJ no Rio, em 2013, bom, por graça de Deus, minha mãe quis muito que eu fosse, eu era menor de idade. E então ela pediu que eu visse com as irmãs no colégio, de estar indo com elas para participar da jornada, para estar conhecendo o Papa, né? E, bom, que era uma grande oportunidade que eu não poderia perder. Então, quando eu poderia imaginar que eu viria o Papa depois, alguma outra vez, né? Então, bom, em atenção à palavra da minha mãe, eu perguntei às irmãs se elas iam. Mas, infelizmente, bom, não iam e, bom, já estava. Então, não pensei mais nisso e não procurei mais também. Somente que, quando se aproximou a jornada, as irmãs me procuraram e me ofereceram ir para a jornada com elas. Só que já havia, bom, passado o tempo, eu não tinha conseguido juntar dinheiro para isso. Então eu pensava, bom, e agora? Como eu vou fazer? E de fato, eu não queria ir para a jornada, não? Só queria ir em atenção à palavra da minha mãe. Porque ela queria isso para mim e ela não teria essa oportunidade, mas queria que eu fosse. Então, bom, aí as irmãs decidiram me ajudar a ir para a jornada. Eu me lembro que do colégio fomos somente eu e um aluno mais, com as irmãs, para participar da jornada. E aí, durante a jornada, foi um tempo muito forte para mim, muito forte de ver, de fato, o que significa ser católico, né? Foi um instrumento que Deus usou para minha conversão. Não porque eu vi todos os jovens que estavam ali, como viviam felizes, não como de fato viviam aquilo que eles acreditavam, e eu não estava vivendo conforme o que eu acreditava, e que inclusive já estava deixando de acreditar como católica, não? Então que eu tinha que mudar de vida, eu tinha que me decidir, né? Ou eu vivia como eu pensava, ou eu acabaria mudando meu pensamento e começava a pensar do modo como eu estava vivendo, que não era muito bem católico. Então, quando terminou a jornada, eu me decidi a voltar e participar mais das coisas da igreja, né? Voltei buscando participar mais da Santa Missa, porém de modo mais livre, né? Antes eu ia à missa aos domingos, mas obrigada de certa forma pela minha mãe. Mas depois começou a ser mais livre, depois da jornada. Eu queria estar com os grupos de jovens, eu queria estar na igreja, eu queria estar com os meus amigos da igreja. E com essa vontade, eu fui deixando as outras coisas. Já não queria mais participar das outras coisas que eu participava, já não queria mais a presença, né, das outras coisas que, em vez de me levar para Deus, me levavam para as coisas do mundo. Eu já queria
afastar. E não era um ambiente para mim. Já não me preenchia isso. Eu tinha sede demais. Né? E eu me lembro que no final desse ano foram os religiosos aí em um encontro do nosso grupo de jovens e nos convidaram para participar de uma missão popular. E bom, eu me lembro exatamente que um seminarista na época, hoje sacerdote daí da minha cidade, ele disse: bom, e quem de vocês já pensou em ser freira ou sacerdote? E eu me lembro que eu disse: bom, eu já pensei, mas agora não, Deus me livre. Eu disse essas palavras. Bom, e de fato eu pensava: o que eu vou fazer numa missão popular com tanta freira e tanto padre? Eu não entendia o que eu vou fazer com tanta freira e tanto padre. Mas como os meus amigos da igreja estavam super empolgados com a missão e queriam muito ir, bom, e eu queria estar com eles, eu queria estar mais na igreja. Então me animei e disse: bom, então eu vou com eles. De fato foram passando os dias e eu nem me lembrava mais que eu tinha me inscrito para participar da missão. E eu me lembro que eu estava em casa e, bom, tinha algumas amigas me chamando para fazer outras coisas e eu não queria. Não queria mais fazer essas coisas. E me ligou o coordenador do grupo de jovens, me lembrando que o ônibus sairia dali a 1 hora para ir para a missão. E, bom, e foi providencialíssimo, porque eu já não queria ir para outro lugar, queria inventar alguma desculpa e, bom, justo, tinha a missão. Tinha estar com meus amigos da igreja, que era o que eu queria, né? Então, foi aí que eu decidi e fui para a missão popular. A princípio era somente um dia, mas aí, estando com as irmãs, vendo de perto, né, freiras, não? Então, eu pensei, bom, eu acho que é uma boa oportunidade para terminar de me converter, não? Para, bom, me aprofundar nas coisas da igreja, que eu preciso conhecer. Então decidi voltar e passar o resto da semana com as irmãs durante a missão. E era muito engraçado porque eu me interessava pela vocação delas, pela vida delas, mas ao mesmo tempo na minha cabeça eu pensava: não, imagina, eu não quero ser freira. Mas ninguém tinha me falado que eu tinha que ser, não? Como que naturalmente a gente já age contra, não? Enquanto que, bom, Deus estava no fundo já me preparando para o que Ele me ia pedir. Então, eu me lembro que as irmãs me contavam a história de vocação delas e eu pensava: bom, por que elas estão contando a história de vocação? E ao mesmo tempo eu perguntava e queria saber mais, mas como assim, como foi? Não ia me interessando. E eu me lembro que, bom, foram passando os dias da missão e em uma das palestras, uma das irmãs disse sobre o que é ser esposa de Cristo, né? E no dia anterior, junto com todas as outras leigas que estavam participando da missão, estávamos falando sobre vocação, não? Porque era inevitável estar com as irmãs e não pensar na nossa vocação. E eu me lembro de ter dito que eu queria me casar e ter muitos filhos. E bom, e eu ia me casar e ter muitos filhos, não? E não queria uma coisa como o mundo pregava, como o mundo ensinava, né? Que era para experimentar e se acabava em pouco tempo. Não, eu queria um amor de verdade, uma coisa que fosse para sempre, que valia a pena dar a vida, né? Então, no outro dia, no grupo de jovens, a irmã nos falou sobre o verdadeiro amor, não? E disse que isso é a vida religiosa, porque diante de tanto amor com que Deus nos amou, nós nos vemos na posição de querer retribuir esse amor que Deus nos amou. E vendo Cristo crucificado, vendo tudo que Deus fez por nós, a gente é impelida a dar tudo. Não, eu não posso dar a Deus menos do que tudo. Então isso me chamou muito a atenção. E eu pensei: por que não ser religiosa? E esse pensamento me turbou muito. Eu me lembro de ter chorado e voltado para casa nesse dia. E com esse pensamento: e por que não ser religiosa? Já que era uma vida totalmente entregue ao amor. Que era isso que eu queria, um amor de verdade. Algo que valesse a pena dar a vida. E Cristo deu a vida por mim. E Deus se entregou por mim. Então seria a minha resposta de amor a Deus. Não? Imagina, esse era o grande que Deus me chamava, né? A não dar a Deus um pouco ou uma parte, mas dar tudo. Não podia dar menos do que tudo. Então, isso foi muito claro para mim, quando comecei a pensar na vocação. Então, bom, no outro dia eu voltei para a missão, para despedir das irmãs. E estava um pouco perdida, porque, bom, nunca tinha pensado na vocação propriamente,
pensado como uma possibilidade, e agora elas estavam indo embora, e com quem eu ia falar, e o que eu ia fazer na minha vida, não? Então, bom, peguei o contato das irmãs e tratei de manter o contato com elas. No mesmo dia já estava falando com elas por telefone. Então, logo depois eu fui visitar uma das irmãs que estava de férias, tirei muitas dúvidas. A partir daí, troquei todas as minhas roupas, mudei completamente, de fato, para minha família, não para os vizinhos, para os amigos. Foi de muito susto, não, porque foi muito rápido. De fato, se não fosse assim, não teria sido eficaz, né? Então, troquei todas as roupas que eu tinha, né, e fui me convertendo realmente. Busquei frequentar, participar com mais frequência da Santa Missa. Não, daí eu já busquei participar da Santa Missa diariamente, busquei uma confissão mais frequente, não, a cada mês, busquei participar das adorações que era disponível na paróquia. Então, de fato, eu comecei a rezar perguntando a Deus sobre a minha vocação. Porém, ao mesmo tempo que eu queria descobrir a minha vocação, era como se eu perguntasse a Deus qual era a minha vocação e tampasse os meus olhos e os meus ouvidos, porque eu não queria saber. Era como se, no fundo, eu já soubesse o que Deus estava me respondendo, mas eu não queria ouvir, eu não queria, de fato, encarar a realidade de que era isso que Deus estava me chamando, de que Deus me pedia essa separação total do mundo, essa renúncia a todas as coisas. Não, viver uma vida pobre, casta e obediente. É como se, no fundo, eu sabia que era isso que Deus estava me pedindo, mas não queria ouvir, não queria reconhecer que era isso que Deus me pedia. Então, eu vim participar no convento de um acampamento e dos exercícios espirituais. E durante os dias que estivemos no acampamento, foi um tempo de muita graça, né, que Deus dispôs na minha alma para, de fato, aceitar o que Ele quisesse de mim, sabendo que o que Deus quisesse de mim, isso era o melhor. Porque, o que poderia eu querer para mim que fosse melhor do que Deus? Não existe comparação, né, entre o que Deus quer de nós, entre o que Deus nos chama e o que nós queremos. Porque o que Deus quer é isso que nos vai santificar, é isso que nos vai unir a Ele, né? Então, aí eu rezei pedindo a Deus que me mostrasse qual era a minha vocação e que eu estava disposta a segui-lo no que quer que fosse. Então aí me entregaram, depois de uma atividade, uma frase. De fato foi a mesma frase para todas as meninas. Porém não todas tiveram a certeza da vocação como eu tive ao ler essa frase. E a frase era da imitação de Cristo, que falava assim: não quero outra coisa de ti, senão que se entregue a mim sem reservas. De tudo que me der, não faço caso, contando que te entregue a mim sem reservas. Então, quando eu li essa frase, eu não tive dúvidas. Deus me pede tudo e eu não posso dar a Deus menos do que tudo. Então, aí eu tive certeza da minha vocação e tinha que colocar os meios. Deus me chama, eu tenho certeza que Deus me chama, e agora? Como fazer? O que eu tenho que fazer para corresponder a esse chamado? Eu era menor de idade, e precisava da autorização da minha mãe para entrar para o aspirantado. E eu estava no último ano do colégio. De fato, eu pedi a permissão, mas não era o tempo apropriado, né? Não foi o que Deus queria naquele momento, né? Até porque eu sou filha única e vivíamos só eu e minha mãe. Então, foi necessário esse tempo de espera, tanto para mim quanto para ela, para amadurecer a vocação. Não quer dizer que todas são assim. Algumas veem a vocação com 12 anos de idade, outras com 13 e já deixam tudo, porque se é esse momento que Deus nos chama, é aí que a gente tem que deixar tudo para segui-lo. Mas nesse momento Deus me pedia fortalecer e amadurecer. Então eu permaneci em casa durante este ano, busquei o contato com as irmãs, conhecer mais a congregação, de fato busquei aprofundar mais, né, no ser católica, sobre a doutrina, sobre a nossa fé, porque, foi tudo muito rápido, né, a conversão e a graça da vocação. Mas eu não tinha dúvidas de que eu tinha que dar a Deus tudo. Para mim, eu posso resumir a minha vocação em uma frase de Santo Agostinho, que diz assim, Santo Agostinho: fizeste no Senhor para ti, e inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Então, quando eu tive certeza da minha vocação,
E tive que esperar porque era a cruz que Deus me pedia naquele momento. Mas hoje eu vejo como um tempo de muitas graças, né? Que pude provar de fato, né, o amor a Deus e pude ser provada também. Né? De fato isso só nos fortalece. Então, depois desse tempo de espera, aí novamente quando eu terminei o colégio, pedi à minha mãe que eu queria vir para o convento. E aí ela me deu a permissão. E de fato, como Santa Teresinha disse no seu leito de morte, eu posso dizer que não me arrependo de ter me entregado ao amor. Porque não existe maior alegria em cumprir com a vontade de Deus. Essa é a nossa alegria. Não? Isso é cumprir com o fim para o qual nós fomos criadas. Não? Que é louvar, reverenciar e servir a Deus. Não? De resto, todas as coisas passam. E Deus não passa, Deus não muda. Então, a nossa alegria, a nossa felicidade está em cumprir com a vontade de Deus.